noite. A cada semana que passa, os portugueses são confrontados com novas subidas de preços dos produtos e serviços bancários. Praticamente tudo o que diz respeito à relação dos clientes com os seus bancos é cobrado e os valores estão sempre a aumentar. Estamos a falar de comissões de abertura e manutenção de contas, comissões de transferência de verbas e outras formas de movimentação do dinheiro, custos de emissão, gestão e renovação dos cartões de débito e de crédito, comissões de subscrição, custódia e resgate de produtos financeiros, custos de documentos, fotocópias, declarações, das mais complexas às mais simples. E é preciso contar ainda com as comissões cobradas pelos bancos aos comerciantes nos terminais eletrónicos de pagamento, que acabam sempre por se refletir nos preços finais dos bens e serviços aos clientes. Praticamente tudo é cobrado, os agravamentos de preços não param e a criatividade e a imaginação dos banqueiros para criar novos motivos de cobrança parece ser ilimitada. O Banco de Portugal até já emitiu uma nota a apelar à contenção nas subidas de preços, mas as administrações dos bancos fizeram ouvidos de mercador e continuaram a subir esses mesmos valores. É o tema em debate desta edição, para a qual convidámos os representantes da Associação Portuguesa de Bancos, que por razões de agenda não puderam estar presentes. Sublinhe-se, representantes ou banqueiros serão bem-vindos a este espaço nas próximas edições. Para já, contamos em estúdio com a presença de João Hermida, analista de mercado, foi diretor do Departamento de Tesouraria e Mercados Financeiros do Santander, autor de livros sobre o setor da banca, Luís Miguel Henrique, advogado especializado em questões financeiras, defensor dos lesados do GES, do BES e do BANIF, Nuno Rico, economista da DECO, especializado na defesa do consumidor de produtos financeiros, e também Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista e advogado de negócios. Meus senhores, obrigado a todos por terem vindo. Começo por si, João Hermida. Porquê é que estes preços estão sempre a aumentar numa relação desproporcionada e contrária até ao aumento da inflação ou dos outros preços na economia? Essencialmente porque o modelo de negócio dos bancos hoje em dia, o modelo de negócio de margem financeira e operações financeiras, quase que desapareceu, não é? E, portanto, de repente os bancos acharam que, se esse negócio quase que desapareceu, nós temos que compensar de alguma forma. Temos custos e então precisamos de compensar de alguma forma essa redução de receitas. E a partir daí surge alguém está nas reuniões de comissões executivas e pergunta como é que a gente vai ganhar dinheiro. Então sobe as comissões, não é? Então é uma sobrevivência, é um instinto de sobrevivência, é isso? Essencialmente, a banca, já como espera, no fundo, o modelo de negócio da banca hoje em dia está na base da sobrevivência. Infelizmente é isso. Ou seja, os bancos passaram de ter uma atividade robusta, como tinham antes da crise, depois até 2000, 2001, 2002, a seguir começaram, no fundo, na loucura de como crescer os resultados 20% ao ano, que era, digamos, a grande meta, não é? Em 5 anos os resultados duplicariam, e a seguir vem a grande crise, não é? Portanto, a partir daí, com a descida das taxas de juro de longo prazo das obrigações, com as descidas das taxas de curto prazo, com menos crédito a nível mundial, não é só em Portugal, surgiu, digamos, algo que lhes disseram, aumentem as comissões, não é? Portanto, isso aí, juntam-se consultores. Quando me diz que a margem financeira foi reduzida, em teoria, porque na prática, se os bancos compram dívida pública e a vão entregar ao BCE, obtêm o dinheiro muito barato. Isso, digamos, isso aí eu sei, mas está relacionado. Obtêm o dinheiro muito barato. Sim. E depois chegam à economia portuguesa e dizem só te empresta 3%. Então, continuam a ter a margem entre 0 ou 0,2, que é o que pagam nos depósitos, e os 3% que cobram aos empresários que ousarem pedir esse dinheiro. Exatamente, mas como a dívida pública, como vocês sabem, a partir do momento em que as taxas de juros começam a baixar, se vem tudo por ganhos de capital. E, portanto, os bancos, no fundo, têm que jogar com os ganhos de capital, mas aquilo que para eles era muito importante, que era, digamos, o negócio de intermediação financeira, ou intermediação em termos de margem, no fundo, esse esmagou-se. A seguir vem a tentação de, então, vamos tentar compensar de alguma forma. E como é que compensamos? Por comissões. Claramente que são comissões, repare, perfeitamente fora de cogitação, não é? Quer dizer, nós, hoje, eu há tempos passou-se comigo uma situação perfeitamente caricata. Pode foi... dizer nomes de bancos e não evitar marcas aqui, que este programa é para falar de todas essas realidades. É indiferente. Eu tenho uma empresa e que, de repente, como não tenho
muito dinheiro nessa empresa, quando tenho que fazer pagamentos, transfiro da minha conta pessoal para essa. E estamos a falar para aí de conta em que tenho que fazer 2 pagamentos e que são, imaginemos, 220 euros. E se tinha lá 10 euros, resolvi que devia transferir 210 euros. Mas errei e transferi 200. Disse, tudo bem. Quando cheguei ao final do mês, vi que aquela conta estava com 10 euros negativo. E disse, bom, no final do mês não, no dia a seguir, por acaso, fui verificar se estava tudo ok, se os pagamentos estão. E vi, está 10 euros negativo. Transferi da conta pessoal outra vez, 45 euros ou 50 euros, para aquilo ficar, no fundo, positivo outra vez. Quando chegou ao final do mês, olha e digo assim, bem, então, mas, o que é que foi que aconteceu aqui? Isto está negativo outra vez. Está negativo porque, por 12 horas, não é? Um descoberto de 10 euros resultou numa comissão de 49 euros. Notável. E eu olhei e disse assim, liguei para o senhor e disse assim, olha, ainda estamos a trabalhar como banco e cliente ou isto já é usura e cliente? Porque, claramente, por 10 horas, um descoberto de 10 euros, resultar numa comissão de 49 euros ou 50 euros, ou o que é, eu não entendo como é que é possível. E o senhor disse, realmente, o senhor tem toda a razão, isto é a máquina. É o sistema. É o sistema. Isso é engraçado, realmente, que seja o sistema que nem consiga perceber que por 10 horas de descoberto 10 euros, ele tenha que cobrar 49 euros ou 40. Portanto, isto tudo, repare, é algo que tem a ver com as pessoas não estarem claramente em esforço para tentar criar uma conta de resultados para os bancos que não é conseguida de outra forma e então, de repente, abusa-se desta forma. Mas isto tem que ter um limite. Repare, o limite é o consumidor, não é? Quer dizer, o consumidor ou reclama ou busca alternativas. Não há? Em outros bancos. Não há? Ou, por isso, simplesmente vai tentar outras coisas. Luís Miguel Henrique, a mesma matéria. Isto tem que ter um limite e porquê é que acontece, na sua opinião? Bem, acontece, além de todas as razões que o João já indicou, porque grande parte dos bancos hoje têm modelos de negócio desajustados da realidade. Todos eles têm estruturas pesadíssimas, heranças pesadas, custos, quer de recursos humanos, quadros, normalmente quase todos os bancos com quadros excedentários, que a legislação laboral também não permite a flexibilidade que às vezes os modelos de negócio exigem, e tudo isso tem que ser pensado pelo gestor e em determinado momento, não conseguindo ir à conta da despesa, tem que ir à conta da receita. E esta é a situação. Portanto, há questões que são internas, são endógenas, e há outras também exógenas. Em relação ao limite, não é? Depois aqui há outra coisa que é um bocadinho contraproducente, que é cada vez mais o legislador obriga o consumidor, seja ele uma pessoa singular, uma pessoa coletiva, a ter contas bancárias. Hoje em dia, as pequenas empresas, microempresas, tudo tem que passar pelo sistema bancário. Isto é, o consumidor é obrigado, impelido, e há dele que não seja assim, porque depois se não vem a comissão, vem a coima, se não vem o serviço, vem a contra-ordenação, e vem a inspeção das finanças, e vem o inspetor para perguntar. Todas as pessoas estão a ser indicadas um caminho de usar de forma exclusiva o sistema financeiro. Portanto, quando estamos a falar, e se esse sistema financeiro de forma relativamente concertada, e não concertada numa prática comercial abusiva, mas por necessidade, acaba por ter a mesma panóplia de serviço ao mesmo custo relativamente equivalente, e pelos vistos a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente para resolver o problema, vai ter que seguir, pelo aquilo que tenho lido, algo que também... Já tem estado a seguir, porque as cartas a dizer que baixam os juros dos depósitos e aumentam as comissões têm estado a chegar. Eu recebi uma há pouco tempo. O último reduto que havia para algumas questões também aí está a ser invadido pelo pragmatismo das necessidades de captação de receita para fazer face aos custos de estrutura. Mas isto para dizer que há esses fatores. Há fatores que, do ponto de vista da política fiscal, o legislador entende que, para um maior controle, precisa de determinados mecanismos, mas que esses mecanismos custam dinheiro ao seu utilizador. E não há uma livre concorrência no sentido de dizer assim, não, o mercado eu consigo escolher, porque na prática é tudo um pouquinho o mesmo. Isso não é espremido pela esquerda, é espremido pela direita. Estamos condenados a usar esses serviços. E eu, antes de falar com o Nuno Rico, gostaria só de lembrar, por exemplo, uma notícia do Jornal de Negócios de dia 10 de outubro de 2016. Publicou
uma lista com as 10 comissões mais excêntricas que os bancos podem cobrar. Eu não queria ser exaustivo e roubar muito tempo, mas, muito rapidamente, por uma declaração sobre o valor da mensalidade do empréstimo à habitação, porque este influencia o valor a pagar para ter um filho na creche, por exemplo, a Caixa e o BCP cobravam 35 euros mais o IVA só por essa declaração. Por uma fotocópia no banco, o BCP cobrava 50 cêntimos, o Santander Tota 3,4 euros e o BPI 7,5 euros. Para aceitar depósitos de mais de 100 moedas no banco, o Santander Tota cobrava 5,2 euros, mais imposto do selo, e os outros bancos cerca de 3 euros. BCP e CGD cobravam 15 euros para processar o pagamento da taxa de conservação dos esgotos, com o limite legal de 50% do valor da taxa. Por cada carta devolvida reenviada, os bancos cobravam 15 euros, isto continua. Para mudar os nomes ou outras informações sobre titulares das contas, o BCP cobrava 7,5 euros, a Caixa 6,9. Para consultar movimentos ao balcão, o BCP e o BPI cobravam 2,5 euros e a Caixa 3,7. Pelo processamento da prestação do crédito à habitação, vários bancos cobravam comissões, sendo a mais elevada de 2,7 euros do Santander Tota. Pagamento de multas de trânsito chegava a 24 euros no novo banco. Passagem de um documento sobre a inexistência de dívidas nos bancos era cobrada a 68 euros por Santander Tota, 100 euros na CGD, 110 no novo banco e 130 no BCP. Só o BPI não cobrava, a justiça seja feita. Corrigir uma transferência para a conta errada era cobrada 31 euros na Caixa, 15 no BPI. Um engano no PIN com pedido de novo código era cobrada 10 euros no novo banco e no BCP. Cheques carecas ou cancelados, 12 euros no BCP, 2,5 no BPI. Isto nunca mais para. Sim. Eu diria que os bancos cada vez são mais imaginativos na criação de novas comissões e em cobrar praticamente todo e qualquer ato que nós possamos fazer no banco. Esse artigo do Negócios saiu precisamente baseado num estudo que nós apresentámos no final de setembro passado. Eu devia ter-vos feito a justiça. Está feito a justiça. Mas nós fizemos um estudo exatamente apresentando as comissões, na altura designámos comissões bizarras, mas eram aquelas comissões que ou não tinham sentido a sua existência ou cujo valor cobrado não tinha, portanto não era justificável pelo serviço que era prestado. Atenção, a DEC sempre defendeu que quando existe efetivamente uma prestação de serviço, deverá haver uma cobrança, mas o que nós assistimos é que muitas vezes nós não temos um serviço associado e temos uma cobrança de uma comissão. O José Gomes falou aí de vários exemplos. Até posso, esses dados, e como isto evolui de tal forma tão depressa, até posso ser que já um desses dados que está desatualizado. Já gravou? Sim, a Comissão de Processamento da Prestação dos Créditos, neste momento o valor mais alto já nem sequer é do Santander, mas sim do Montepio, que vai passar, a partir de janeiro, cobrar 3,75 € mais imposto de selo. E estamos a falar de um ato que é um ato meramente informático. Eu não acredito que esteja lá qualquer tipo de funcionário do banco a inserir o valor da prestação e a cobrá-la na conta das pessoas. Então não é uma comissão tecnicamente porque não é a prestação de um serviço. Exatamente, não então existe é aqui legal. prestação. No limite? A legislação que existe, e nós temos em outubro de 2015, saiu a legislação que diz que não pode ser cobrada uma prestação desde que não haja um serviço a ela associado. Mas o que nós continuamos a assistir é que os bancos continuam a cobrar todas aquelas comissões que cobravam já antes portanto, desta legislação ter saído. Não houve aqui grande alteração. Nós nesse caso temos um exemplo, que é o caso das comissões de manutenção de conta. No nosso entender, não existe serviço nenhum associado ao simples facto de ter uma conta bancária. Porque hoje em dia, para nós acedermos a qualquer tipo de produto bancário, seja ele um crédito, seja ele um produto de investimento, seja um cartão de débito, tem que se ter uma conta bancária. Aliás, hoje em dia, uma conta bancária é um instrumento essencial para nós podermos, digamos, governar o nosso dia-a-dia. Claro. Logo, mas como o legislador, na forma como escreveu a letra da lei, não define o que é um serviço bancário, dá aso a esta interpretação por parte da banca de continuar a cobrar comissões de manutenção. Aí tocamos num ponto muito importante. O legislador parece que se distraiu. Pois quando começamos a perceber, no Parlamento passa-se muita coisa que já vai preparada de fora. Estarei a ser malévolo? Pois não sei dizer, mas o que é certo é que a lei, da forma como foi feita, não está especificado o que é um serviço bancário. E no entender da DECO, ter a conta bancária não é um serviço bancário. E eles alegam que sim. Mas, quer dizer, se o simples facto de ter uma conta bancária é um serviço em si, então existe
muitas outras coisas que no nosso dia-a-dia poderiam ser cobradas pela sua simples existência. Mas e quando o próprio Banco de Portugal, no seu departamento de supervisão comportamental, que tem de respeito à relação dos clientes com os bancos, de cada um dos clientes, diz, moderem a vossa voracidade a cobrar, e os banqueiros, ou quem decide, não diz nada a isso, não responde a isso e continua a subir os preços, algo se passa que não está bem na própria regulação. O que nós temos assistido da parte de algumas recomendações que o Banco de Portugal faz é que depois na prática a banca, digamos, faz um bocadinho tábua rasa dessas recomendações. E depois não são criados mecanismos de penalização aos prevaricadores, digamos assim, aqueles que não cumprem. Eu dou-lhe um exemplo, e neste caso aqui também era uma recomendação do Portugal, estamos a falar de legislação. O ano passado saiu a legislação que obriga os bancos, no final de cada ano, a enviar para os clientes uma fatura-recibo com a totalidade das comissões cobradas na sua conta ao longo do ano. O propósito era que os clientes tivessem uma noção da quantidade de comissões que pagam ao longo do ano. Nós, em março deste ano, alertámos o supervisor que quase nenhum banco estava a cumprir isso, porque na altura a declaração, se não me engano, era até 31 de janeiro que tinha que ser enviada. E em março, isto estávamos a falar na altura que nós fizemos isto, mais ou menos a meados de março, não havia, aliás, havia 2 ou 3 instituições que tinham cumprido. E não só as que cumpriram, a informação que é cedida é feita de uma forma não standardizada, uma forma algo confusa. Não, é agregada e não se percebe o que lá está. Eu recebo isso nos extratos e vem lá 35 euros, 40 euros, eu não sei o que é, e depois vou ver e corresponde a comissões que entretanto foram sendo cobradas. Exatamente. Ou seja, todos aqueles esforços que são feitos em termos de aumento da transparência no mercado, aumento da informação que é dada ao consumidor, o que nós acabamos por assistir depois é que na prática as instituições bancárias acabam por contornar essa legislação ou alegar outros motivos para que não cumpram pelo menos na totalidade. Tiago, estas práticas, falámos aqui de coisas que dizem de respeito mais a particulares e famílias, nas empresas é a mesma coisa, imagino eu. Nas empresas é pior. Quando nós observamos, há coisas verdadeiramente fascinantes, como é que um livro de cheques custa 80, 90, 150 euros para uma determinada empresa, como é que qualquer transferência pode ter as comissões que tem e como é que quaisquer aplicações, tudo tem comissões. Mas isto resulta de uma prática que, quanto a mim, é monopolista. Existe aqui um oligopólio, existe uma práticas concertadas entre os bancos. O supervisor, que tinha que ter uma intervenção prática nisto, não tem, e não tem apoio nenhum político para o fazer. Porquê? Porque como os bancos estão numa situação difícil, os sucessivos governos, pura e simplesmente, permitem que os bancos abusem totalmente das pessoas para tentar ver se se capitalizam. Agora, os bancos têm que se capitalizar, não é com comissões absurdas sobre as pessoas, não é obrigando, e aqui há uma ligação entre os políticos, seja de qualquer partido, e os bancos, para obrigarem as pessoas a utilizarem o sistema financeiro, como estava a dizer, e que não é admissível, é absolutamente antidemocrático. Aliás, fala-se regularmente de acabar com o dinheiro físico, que é para nos obrigarem a ter o dinheiro nos bancos, que eles a seguir, com a má gestão que fazem, podem desperder o dinheiro todos que têm lá. Desculpa interromper, mas é mais grave do que isso. É para impedir que qualquer cidadão um dia peça o dinheiro todo de volta. E exatamente. Foi o Presidente do Banco Internacional de Pagamentos, o de Basileia, que veio com essa conversa. E eu acho que se um dia fizerem isso, vão apanhar com uma revolução nos países do mundo ocidental. Quando as pessoas não puderem levantar o dinheiro, souberem que não puderem, vão se revoltar. Mas é uma coisa gravíssima que ninguém discutiu até hoje. Eu gostava de discutir aqui neste programa. Mas eles estão a fazer isto suavemente e a ir nesse sentido. E depois dizem, não, a empresa e a pessoa não pode pagar em dinheiro porque senão é fraude, evasão e branqueamento. Mas se for à Alemanha e comprar um automóvel em dinheiro, eles não o prendem a seguir. Claro. 35% das pessoas compram os automóveis em dinheiro. Por isso, há uma obrigatoriedade de nós intervirmos através do sistema bancário, termos o nosso dinheiro lá, e olhem que o historial é pior que mau, porque os nossos bancos têm a capacidade de falir a um ritmo verdadeiramente extraordinário e perderem as nossas aplicações, perderem os nossos investimentos e perderem o dinheiro que nós lá temos. O Luís Miguel Henrique tem experiência dos estilhaços dessas práticas. Agora, o que é grave é que nós tenhamos os políticos e os banqueiros todos do mesmo lado. Mas isso isso é um bom ponto, porque quando o Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal está a dizer moderem lá a vossa voracidade,
No mesmo Banco de Portugal, no outro lado, o Departamento de Supervisão Prudencial está a dizer não, mas deixa-os lá cobrar, porque senão eles vão à falência ou ficam muito mal. Portanto, isto é uma contradição de termos do próprio supervisor. Mas eu sinto-me como um pato absolutamente depenado, porque isto é uma coisa fascinante. Quer dizer, nós não fazemos mal nenhum. Nós, contribuintes, não fazemos mal nenhum. Aquilo que corre mal no banco, temos que injetar através dos nossos impostos. No dia-a-dia, temos que lá ter o dinheiro, porque senão fazemos fraude ou evasão fiscal para fazer qualquer transação. Os pagamentos são caríssimos. Nós temos pagamentos que chegam ao absurdo de serem menores o custo do pagamento do que o custo que nós temos perante o banco, não é? E isto é absolutamente absurdo, não é? E depois não conseguimos obter informação sobre as comissões que nós temos. E começa-me a parecer que o Estado e os bancos e a administração fiscal começam a ser todos a mesma entidade. Eles cobram-nos coisas absolutamente fascinantes e que nós nem sequer conseguimos identificar, não têm a preocupação sequer de identificar, agrava-se todos os anos e, pior que tudo, nós pagamos todas estas coisas e as empresas, mas mais, é quando corre mal, vamos pagar a seguir através dos impostos. Por isso, nós temos todo o pior dos mundos possível. Desculpem, pensavam que eu não trazia também um exemplo meu, vou trazê-lo. Tenho aqui, que é uma transferência que fiz para o Reino Unido no valor de 93 euros. A comissão de processamento foi de 15 euros e a comissão de portos e telecomunicações foi 10 euros e depois duas parcelas, uma de 60 cêntimos e outra de 40, de imposto de selo sobre as duas comissões. Portanto, eu paguei uma taxa de 34%, 35% sobre uma transferência de 93 euros. Isto é usura. Que são 32% ou 33%. Era como dizia o João. Que são 32% ou 33% do valor da transferência. Sim. Quando nós estamos a falar disto, eu até diria uma coisa, isto já é furto, não é? Usura é um determinado ponto. A partir de um certo ponto é furto. Aquilo que lhe fizeram, por exemplo, de um descoberto, 49 euros, de 10 euros. A seguir, passar 3 semanas, como é óbvio, reverteram, não é? Mas reverteram porque interviu. Como é óbvio, não é? Quer dizer, agora a questão é... Ou nós estamos todos os dias a observar os extratos bancários ali com toda a atenção e telefonamos, mas o que é isto? E eles depois do outro lado também não sabem. Não, temos que ir saber. E então não fazemos mais nada, então não trabalhamos, passamos a dedicar-nos a verificar os extratos, ou então somos depenados vivos todos os meses, que é o que acontece a todos os portugueses. Não é? Eu posso só aqui acrescentar, se me é permitido, um pequeno exemplo, que foi uma alteração que aconteceu agora em outubro. O Deutsche Bank, e talvez daí tenha já aqui alguma explicação para esta alteração, mas o Deutsche Bank alterou as comissões de manutenção de conta e então todos os clientes que tinham crédito à habitação junto do banco e que tinham um património inferior a 10 mil euros passaram por uma designada conta base cuja comissão são mais de 10 euros mensais. Estamos a falar em 120 euros por ano. Portanto, por mês, portanto, mais de 120 euros por ano. Sim. E aqui estamos a apanhar uma situação de clientes que, devido ao crédito, não conseguem sair. Quer dizer, certo, podem transferir o crédito para o outro lado, mas muitos deles estão neste momento... Mas apanham a mesma situação no outro lado. Exato, e não só. Então, por exemplo, muitos estão beneficiados de spreads mais antigos que hoje em dia não conseguem no outro lado. Portanto, aproveitam aqui uma situação, digamos, de imobilidade na prática do consumidor para aproveitar e cobrar uma comissão que não tem justificação. E temos uma coisa muito interessante em Portugal, é que o regulador tornou quase impossível constituir um banco em Portugal. As exigências de capital e todas as exigências são extraordinariamente difíceis de serem realizadas. Por isso, criar-se nova concorrência, nós temos instituições com capacidade no Norte, no Centro e no Sul, que podiam criar-se novos bancos, como nós vimos na Áustria, como vimos na Inglaterra, como vimos nos países todos. E em Portugal tornou-se absolutamente impossível. É como construir uma refinaria em Portugal. O próprio Estado... O monopólio está assegurado. O próprio Estado disse ao Estado que não podia fazer a criação de um banco de fomento. O João Hermida certamente que até poderá explicar-nos mais em pormenor como é que estas coisas acontecem, mas o Estado em 2012 disse aos portugueses, o Governo, portanto, que é a representação do Estado, disse, vamos fazer um banco de fomento porque o dinheiro não está a chegar à economia. Quem o disse foi Vítor Gaspar e Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, apoiou, a Alemanha apoiava, a Comissão Europeia apoiava. Estes anos envolvidos, o que aconteceu foi que transformaram o Banco de Fomento numa instituição financeira de desenvolvimento, que é uma coisa lá de terceiro grau, que não toca no dinheiro diretamente e vai pôr o dinheiro através dos bancos para chegar às empresas. Para quê? Para eles não terem concorrência.
isto é à descarada. É o que me parece. Não permitem concorrência nem com o carimbo de Estado e da Comissão Europeia. Repare, quando você, no fundo, está em modo de sobrevivência, tem que estar em modo de sobrevivência, não é? Quer dizer, portanto, não muda o chip. Não muda o chip de passar de sobrevivência para viver, não é? Sobrevivência é sobrevivência, não é? Quando você entra no mar e as ondas estão muito difíceis, você entra em modo de sobrevivência, não é? Quer dizer, está lá dentro, tem que tentar sobreviver. Este é o que se vive, este, no fundo, é o tema e o momento que se vive hoje. Ou seja, nós temos dois grandes problemas. A crise, no fundo, foi gerada por uma falta de ética e valores, como nós, digamos, já falamos todos aqui várias vezes, eu escrevi em livros e tudo mais. Portanto, no fundo, era um problema verdadeiramente de valores e princípios que estava e que levou a tudo aquilo que aconteceu. Nós, neste momento, podemos não ter tanto um problema de princípios e valores, mas temos um problema que eu costumo identificar como você precisa de criar valores para o negócio. Ou seja, nós, quando dirigimos uma empresa, temos que pensar que valores é que verdadeiramente eu quero defender no meu negócio. Podem ser éticos, podem ser agressividade comercial, há sim uma série de coisas. Mas eu acho que, infelizmente, na banca há um problema que é quais é que são os valores verdadeiros que aquele negócio tem. Neste momento, o valor infelizmente, de distribuir bem o dinheiro que é poupado pelos cidadãos. Não, valores intrínsecos ao seu negócio. Eu percebo, éticos e intrínsecos. Não só. Mas o próprio valor literal de pegar no dinheiro que vem dos aforradores e entregá-lo sob a forma de empréstimos aos empresários não está a acontecer porque nem isso é feito numa escala como devia ser. Mas, claro, você passou porque aqueles que ainda recebem algum ou é um juro incomportável ou então é com condições quase você passou leoninas. de um modelo de negócio que era antes da crise e depois de crise. Antes da crise, os comerciais mandavam nos bancos, certo? E chegavam aos empresários e diziam assim, eu tenho 100 milhões para si, apresente-me um projeto. E o empresário, que nem tinha projeto, olhava assim, a trabalhar para dê-me lá os 100 milhões que eu depois já lhe vou apresentar o projeto. E isso era o que acontecia. Que era para aumentar o produto bancário e as comissões e o rendimento e o lucro do banco. A captação de dinheiro. E os bónus. E, portanto, você, no fundo, entre o período de 2013 a 2008, que se viveu em Portugal, na Europa como um todo e nos Estados Unidos, era por simplesmente, eu tenho dinheiro para si, o senhor não precisa, está aqui o cheque e o senhor apresenta-me um projeto. Para justificar o empréstimo. Quem mandava nesse momento, claramente, eram os comerciais. Eram as pessoas que estavam na atividade comercial, mandavam em tudo, faziam, dispunham e dispunham. Hoje em dia, quem manda, no fundo, são os departamentos de risco de crédito. Ou seja, cuidado, não emprestem sem garantias. O comercial não tem, pura e simplesmente, nenhuma capacidade de discutir com o cliente se, olha, mostre-me lá, eu tenho dinheiro. Não, então agora a conversa é, o senhor tem algum projeto? Mostre-me lá os seus projetos. E claro que o empresário, que antes nem tinha que apresentar um projeto e recebia o dinheiro na conta, agora passou a ter que apresentar um projeto. Quando você está a falar de um grupo principalmente não são grandes empresas, sim, são médias empresas, que não se prepararam, infelizmente, e aí também há o grande erro dos empresários, que é não se prepararam de uma forma normal, com direções financeiras fortes, com estruturas fortes de acompanhamento, para irem explicar aos bancos qual é que é a sua verdadeira situação e quais é que são os seus projetos. Então você vive sempre num problema que é, então quem é que manda agora no banco? Já deixou de ser o comercial, então agora são os departamentos de crédito. Perfeito. Então, o que é que o departamento de crédito aceita? Nunca o comercial sabe, porque os departamentos de crédito dos bancos vão variando as suas opiniões, vão vendo as garantias, os seus critérios, o que é perfeitamente normal. Portanto, é o problema do pêndulo, não é? Quando você está aqui e de repente não vem para o meio. Não para a meio, vai para o outro lado. Vai para o outro lado. E então agora temos que ver, espero eu que desanuvie esta situação em termos internacionais nos próximos anos, em termos digamos, da grande crise financeira, para podermos voltar digamos, ao normal, pelo menos. Não é voltar, digamos, àquilo que era o antigamente, mas voltarmos ao normal, ao equilíbrio. Luís Miguel Henrique estava a tomar notas e estava, porque o João tocou em 2 ou 3 pontos que para mim são os fundamentais desta nossa conversa, porque é a origem de
tudo isto. E muito disto assenta na ética. Ainda, portanto, antes de começar, estamos aqui a trocar algumas impressões. Eu recordava-me perfeitamente de um professor meu que dizia que o caráter dos homens e a ética só se consegue ver nos pontos extremos. É quando falta o dinheiro ou quando há muito dinheiro. É aí que se vê o caráter e a ética. E muito disto que o João está a referir é exatamente o cerne da questão. Um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, por tudo que passei profissionalmente, eu digo que um banco nas mãos da pessoa errada é uma arma de destruição maciça. É uma arma de destruição maciça de confiança, de valor, de riqueza, de património, do seu e dos outros. E isto também, ainda um bocadinho pelo que se passou, o modelo de governance das sociedades e de alguns dos bancos não é o indicado. A relação entre o capital e o gestor, porque muitas das coisas que se passaram menos boas é onde, às vezes, o dono do capital também é o principal gestor e decisor, e muitas vezes as coisas confundem-se. E ele está a defender o seu património. Lá está no ponto extremo da sobrevivência, está em mar alto, sem boia, sem nada, e vai fazer naquele momento, porque a ética lhe falta, porque o caráter não está a vingar, e vai pôr tudo em xeque e tudo em risco. Mas nesse caminho, são as pequenas consequências nesse caminho do conjunto em de tudo que antes isto. se queria muito produto bancário e se queria aumentar os lucros e de caminho os bónus. Mas essa é a última parte que eu tinha aqui, que era certo. O negócio está completamente desvirtuado do que era a banca tradicional, como uma forma vimos, e de para que havia determinadas estruturas e o que ela se tornou hoje. Antes Sim, mas o que ela se comprava-se e tornou vendia-se não é- dinheiro, e agora é uma empresa de serviços, são entidades de serviços que cobram comissões. Mas não é só isso. Mas não é só E isso. esta é a questão principal. De caminho, os bancos que se financiavam pedindo dinheiro diretamente aos subscritores, por exemplo, de dívida, de obrigações sénior ou subordinadas, deram cabo dessa confiança. Eu não sei como é que, a partir de agora e durante muitas décadas, haverá gente que vá subscrever obrigações de bancos de modo próprio e alegremente e confiando. Não sei. É isso que vai ser pedido agora na Caixa. Não é? E é tão atual que a Caixa vai pedir, mas a Caixa vai prometer quanto? 15%, 12%, 13% de juros? Isto é uma coisa de louco. Não sei, terá que perguntar ao Dr. Paulo Macedo. Claro. Já agora, Nuno, tenho aqui uma questão que é a seguinte, ainda na linha do que o Estado, ou o legislador, a Casa da Democracia por excelência faz, ou não faz e devia fazer, que tem a ver com o seguinte. Durante muitas décadas, o Estado vendeu dívida aos particulares, mas entregava sempre aos bancos, no mercado primário, para eles depois repassarem ao retalho e aos grandes investidores, cobrando as suas comissões. E um dia, durante o período da Troika, eu fiz insistentemente muitas perguntas, até que obtive alguma resposta, e perguntei, mas porquê, se o Estado precisa de dinheiro e se paga tão caro lá fora, porquê é que não se financia junto dos portugues, diretamente, sem intermediários, e lhes pagam um juro interessante? E o João Moreira Rato, que era o presidente do IGCP, um dia já deve ter recebido 1001 telefonemas, milhões de telefonemas e protestos, mas lá avançou com as CTPM, Certificados do Tesouro Poupança Mais, que eram diretos, compravam-se aos balcões, corrija-me se estou em erro, os balcões do próprio IGCP, e era diretamente. Então não é que a série acabou, e a lei não obriga a que estas coisas continuem, e aparecem os OTRV, Obrigações do Tesouro, Rendimento Variável, e onde é que eles têm obrigatoriamente de ser comprados? Nos balcões dos bancos, para deixar lá as comissões. E é tão grave que vocês na DEC fizeram um estudo a dizer, meus senhores, podem investir o que quiserem, desde que seja se for menos de 10 a 15 mil euros, não vale a pena, porque os bancos rapam tudo. Sim. Descreva-nos lá isto. Como é que é possível uma coisa desta? Isso tem acontecido não só neste caso das OTRFs, mas também, por exemplo, nos casos dos depósitos a prazo. Os bancos hoje em dia têm as taxas de juros que pagam por um depósito a prazo são de tal maneira tão baixas, pronto, também fruto do próprio mercado, mas até posso dar um exemplo, 5 mil euros aplicados a um ano dá uma taxa média líquida de 0,3. Mas depois, se nós formos ver as comissões de manutenção de ter aquela conta para poder beneficiar deste juro, este juro torna-se... Desaparece todo. Sim. Eu diria que se torna negativo, não é? Porque desaparece todo e fica mais caro do que ter o dinheiro, digamos assim, guardado. Não é que seja a nossa recomendação, mas é assim mais caro. No caso das OTRVs, é interessante porque agora, esta última emissão que saiu das OTRVs, portanto, voltámos a insistir nesse modelo que o Chega nos falou, e tivemos muitos contactos, por exemplo, de parte de associados, que, ok, está aqui uma rentabilidade interessante, que estamos a falar agora num cenário hoje em dia de taxas de juros completamente irrisórias. Está aqui uma hipótese, podemos ganhar aqui qualquer dinheiro a mais. 1.7, 1.8, é? Sim, a volta, agora não mas sim, dentro a volta desses valores. E então, só que depois vamos ver, para o pequeno aforrador, que na prática é a maioria dos aforradores em Portugal, são pequenos aforradores,
somando, por exemplo, no caso de 5 mil euros que sejam aplicados, todo o juro que possa obter daquela desaparece em comissões. Porquê? Porque é obrigado a ter uma comissão, tem que pagar a comissão de guarda de títulos, que existem algumas instituições financeiras que não cobram, mas a grande parte cobra e não é barato. Estamos a falar de valores de 6 e 7 euros por mês, muitas vezes, só para guardar os títulos. Hoje em dia, no mundo desmaterializado que hoje em dia temos, isto sequer fazia sentido há muitos anos atrás, em que tínhamos os títulos efetivamente lá guardados no cofre. Sim. Hoje em dia, no mundo desmaterializado, até que ponto é que isto fará sentido? Também eu questiono. É a eletricidade que custa ter lá os bytes. Talvez. Os bancos certamente acharão alguma justificativa para cobrar. É a comissão de guarda de títulos, é a comissão de compra e de venda, é a comissão de pagamento de juros. Portanto, quando se vai ver todas aquelas taxas, por muito interessante que ela seja, se forem então para pequenos montantes, fica completamente, desaparece. Não, mas isto para mim é particularmente escandaloso. É o Estado a pedir dinheiro aos cidadãos para se financiar e depois obriga a passar pelos bancos para deixar lá o lucro. O juro. Tem, por exemplo, o produto, como o José Gomes falou, dos CTPMs, que podem ser subscritos diretamente, em que estas comissões já não existem. Porquê é que não continuaram com esse produto? Pois. Será lá está o legislador a servir ao interesse de um setor que se tornou um buraco negro. Tiago, eu posso descrever, sem ser acusado de estar a exagerar, a banca como aquilo que era um centro de criação de valor, de mais-valias, para a economia no seu conjunto e de repente transforma-se num sugador de recursos e o contributo que dá à economia é negativo e não positivo. Eu até acho que é um cancro, que é uma coisa que é pior, não é? Porque o cancro vai drenando e mantém a coisa morta-viva, não é? Porque a banca tem para mim um problema. A banca neste momento está morta-viva. Não está viva, nem está morta. Mas o que quer que se passe à volta, ela suga a vida de tudo o que lá está. E ao sugar a vida de todas estas pessoas que têm que trabalhar com a banca, especialmente das PMEs e de todos nós, põe em causa, primeiro, a confiança que nós temos, depois põe em causa os enormes custos que nós temos que suportar, mas depois tem coisas que são idiosincráticas. Porque nós olhamos para a banca, e é uma das coisas que preocupava o Banco Central Europeu, e as grandes empresas em Portugal têm, por exemplo, empréstimos em condições absolutamente extraordinários e com valores totalmente desproporcionados que põem em risco a própria existência da banca. Por isso nós temos dois níveis. Primeiro, alguém e entidades que têm relações especiais com a banca e que são financiados a custos baixíssimos ou que têm rollovers que nem sequer pagam juros, e temos isto com a Caixa Geral de Depósitos permanentemente. São coisas muito, muito pouco claras. Com grandes grupos económicos. Os nomes são conhecidos, já falamos deles aqui muitas vezes. Com grandes grupos económicos. E depois temos pequenas e médias empresas, algumas com operações válidas e que, por melhor que seja o projeto, não têm as coisas aprovadas, desde que não deem como garantia uma casa e um imóvel qualquer. Porque os cérebros também, nestes departamentos de risco, não são cérebros que estejam minimamente orientados para a criação de valor. A única coisa que eles veem como verdadeira garantia é o imóvel. O imóvel disto, o imóvel daquilo. Não veem o valor intrínseco dos negócios. Quando o valor está em muitas outras coisas. E depois temos aqui outro problema também. E são coisas que estão, quanto a mim, ligadíssimas. Muita gente estava a poupar comprando um determinado imóvel e arrendando. Conseguia uma rentabilidade melhor. Pois é, começaram várias pessoas a fazerem isto. Os bancos começaram imediatamente a falar, e o governo, dos problemas da especulação imobiliária terrível que existia, etc, etc. Quando o que estava a acontecer era a absorção de imensas coisas que estavam no mercado e a colocação no mercado de arrendamento só tinha vantagens. A parte social de descer os custos das rendas, a parte de recuperação da economia, a parte de recuperação das cidades. E acabamos, pouco tempo depois, a criar-se um imposto, que é o imposto de mortágua, para matar totalmente este tipo de investimento, ao mesmo tempo que se agrava o imposto no alojamento local. Isto é, uma alternativa que as pessoas conservadoramente estavam a fazer relativamente a pôr o dinheiro nos bancos... O que me estás a dizer é que o movimento é muito mais vasto e profundo. Tem havido incentivos obscuros a que as pessoas não tirem o dinheiro dos bancos. Há todo o tipo de incentivo... porque o dinheiro volta para os bancos, não é? Quer dizer, portanto, quem vende recebe o dinheiro no banco. Ou vai receber... Eu não sei se o dinheiro volta para os bancos. Até porque lhe vou dizer uma coisa... Ninguém gosta de falar nisto, mas cada vez as pessoas começam a ter mais o dinheiro em casa e nos próprios cofres bancários, porque não é preciso ser um gênio. As pessoas fizerem as contas acerca do risco e do que pagam para ter o dinheiro nos bancos, na maior parte das vezes, se tiverem o dinheiro num cofre,
sai-lhes mais barato que terem o dinheiro num banco. Isto não é normal. Embora não devamos transformar aqui este programa num apelo a que isso aconteça, Nunca. Continuamos a ter a ideia de que o sistema financeiro é necessário e temos que trabalhar com os bancos, eles é que têm que se portar bem e proteger o nosso interesse e não andar a tirar-nos dinheiro sem razão nenhuma. Mas o que estás a descrever é precisamente uma prática que já existe. Uma prática que já existe e que não é racional. É que, aliás, que é racional que resulta do abuso dos bancos. É necessário que os bancos sejam mais competitivos, voltem a tratar as pessoas melhor. E quando nós, por exemplo, temos aplicações, como estava aqui a dar o exemplo, em dívida pública, com uma determinada rentabilidade e que acaba por ter um rendimento negativo, as pessoas, quando se apercebem disto, e apercebem-se com o tempo, não é muito difícil... Perdem a confiança, os bancos não podem fazer isto. Luís Miguel Henrique, perda de confiança foi o que aconteceu a muitos pequenos investidores ao longo de décadas, ao longo de quase 40 anos, em que houve os mais variados atropelos. Foi o valor das ações subscritas dos bancos, foi as obrigações séniores em alguns casos, foi subordinadas em muitos casos. A minha experiência profissional não me leva a tantas décadas assim. Não, mas eu acompanho isso já desde os anos 80 em que se ouvia sistematicamente. Agora, e não era só nos bancos. Antes da questão da confiança, e só para completar aquilo, porque eu concordo inteiramente com o que o Tiago está a dizer, que há uma palavra muito importante que é a promiscuidade. E a promiscuidade que tem existido, eu costumo dizer que o mundo é uma aldeia hoje em dia, e se o mundo é uma aldeia, Portugal é um bairro e em Lisboa mora toda a gente no mesmo prédio que toda a gente se conhece, onde o capital se conhece com quem decide. E muitos dos bancos, e muitos dos problemas... E os reguladores também lá moram, atenção. Não, isso é o que eu estou a dizer. Se o mundo é uma aldeia, Lisboa, e onde decide, mora toda a gente no mesmo prédio e toda a gente se conhece, e ninguém se quer dar mal com o vizinho. E esta relação entre auditor e auditado, supervisor e supervisionado, entre o acionista e o gestor, tem que ser muito melhor regulada e muito mais exigente de todos nós, incluindo a sociedade civil e de todas as entidades. Porque algumas das faturas que nos estão a chegar e estão a pagar, e todo o rolar de dívida que alguns grupos têm, tem a ver com essa promiscuidade que existiu. E em muitos bancos, nós soubemos e conhecemos, em que pessoas que eram convidadas para ser acionistas, por simplesmente a contrapartida era a seguir terem tanto ou mais montantes mutuados pelo banco do qual tinham adquirido algum capital. Isso passou-se, nomeadamente, por exemplo, para falar algo que já está morto, que é o BPN, por exemplo. É um caso bastante mais conhecido em relação a isso. Mas isto, voltando à questão da confiança, a determinado momento, voltamos à questão da ética e do caráter. É necessário colocar de forma agressiva um conjunto de serviços, um conjunto de produtos para conseguir rentabilizar aquilo que já não é rentabilizado e que se empurra. E a fatura chega sempre à parte mais fraca. E a parte mais fraca é quem está no final da fila e é o consumidor. Acredito que todas as pessoas que nos últimos anos passaram direto ou indiretamente por estes problemas e por estes assuntos, dificilmente vão ter a confiança do sistema financeiro para comprar qualquer produto minimamente complexo que não seja um simples depósito a prazo ou legal. E atenção, que uma das coisas que eu defendo, e o João se calhar não vai concordar... Eu tenho que dizer, isso é bem feito. Fizeram-nos tantas que é bem feito. Uma das coisas que eu defendo há algum tempo esta parte, e nem sempre de forma compreendida, eu acho que, nomeadamente, por exemplo, os bancos não devia, nesta fase do campeonato, devia-lhes ser vedada e proibida a venda de produtos minimamente complexos. Para quê? Para que aquelas pessoas que estão no front office dos bancos, os chamados gestores de conta, os consultores, realmente não estejam em conflito de interesse, porque alguns deles, nomeadamente, eu apanhei isso no BES, muitas daquelas pessoas colocaram um conjunto de produtos de forma consciente junto dos seus clientes, e algumas deles até familiares e amigos, mas eram altamente pressionados pelas estruturas diretivas para o fazer. E esses funcionários do banco são colocados numa situação extremamente difícil em que têm que defender o seu posto de trabalho. Exato. E isso tem que cumprir regras, mas se calhar eles em inconsciência sabiam que não deviam fazer. E neste momento alguma tranquilidade, mas isso significa retirar as comissões. A Caixa de Depósitos ainda há poucos dias é um familiar meu a vender um produto estruturado para substituição de uma série que era absolutamente segura. E a questão principal, e eu falo com alguns, não sabem o que estão a vender. Sabem, sabem. Alguns não sabem. Têm a informação comercial que as estruturas de topo lhes passam, e algumas perguntas mais técnicas, aquilo já não querem saber. Não querem saber. Aqueles que têm o cuidado de tentar perceber, e se querem evitar comercializar aqueles produtos e para atingir os objetivos que lhes são prestados, ficam com os seus postos de trabalho em perigo. É muito simples você resolver uma situação dessas. Para mim era pura e simplesmente
de uma fase questão, os bancos de retalho, os bancos de retalho não poderem vender produtos complexos. Não acho que seja esse o caminho. Verdadeiramente o caminho é o caminho mais complexo, mas mais difícil, em que, no fundo, o grande incentivo que os comerciais teriam nos bancos seria conseguir o melhor produto para o seu cliente. Vamos lá ver. Mas tem que ser eles a escolhê-lo. E menor risco. O que você tem, no fundo, é... Mas em situações de extrema necessidade e de sobrevivência, como é que se impede o administrador do banco em obrigar o seu diretor a pôr a sua estrutura a vender aquilo que o banco precisa de vender naquele mês? Isso é o problema do modelo de negócio. Pronto. O problema do modelo de negócio é, no fundo, vender o que eu preciso mais rapidamente, com mais comissão. E quando o cliente o que precisa de comprar ou quer comprar é o produto que lhe dê melhor rentabilidade. Versus segurança. Então, exatamente. Então, quando você começa a fazer esta equação, você põe a máquina do banco a pensar. Não é? O gestor que está no banco tem que pensar, olha, então como é que nós criamos produtos para os nossos clientes que verdadeiramente têm um grau de segurança bom e, ao mesmo tempo, deem rentabilidade. O problema é que isto não é pensado hoje em dia. João, porque eu estou em modo de sobrevivência, como o João disse, e como estou em modo de sobrevivência, uma coisa que me garante X rentabilidade de banco, eu não vou vender o outro. Consigo tanto de comissões, tanto de... Mas como é que saímos disto? Qual é o modelo alternativo? Eu diria assim, tem que ser muito... Devagarinho, com calma. Há uma série de amigos meus que sabem que eu estive muitos anos no mundo financeiro e que perguntam assim, mas porquê que tu não voltas para o mundo financeiro? Tens umas ideias muito interessantes e porquê que não voltas? Eu digo, porque não há forma. Porque como está o mundo financeiro hoje, não vale a pena. Aquilo que nós estamos a discutir é a razão pela qual eu fui nestes anos dizendo sempre a mesma coisa. Porque acho que temos aqui um problema de base. Como é que você resolve um problema de base? É claramente pondo pessoas novas a pensar nele. Então é criar tudo de novo. Substituir as pessoas e criar tudo. Você, quando uma indústria está estagnada e não consegue, no fundo, criar valor de uma forma nova, tem que trazer pessoas novas. Ou deixar entrar a concorrência através das fintech, das empresas financeiras, através da internet. Isso é uma coisa claramente que vai acontecer. Sim, mas isso acontece como o Uber, o sistema todo vira-se contra ele. Mas isso é inevitável, repare. O sistema pode se virar contra tudo. Mas a questão é que a Uber, quem fez a Uber vencer foram os consumidores, não foi a Uber. Não é? Não tem nada a ver. Não é de uma repente aparecer. Não, aquele senhor criou a Uber, disse assim, nos aeroportos existem uns senhores que nos cobram dinheiro a mais. E havia, não é só os aeroportos de Lisboa, né? Sim, toda a Europa. Toda a Europa, vários sítios. E ele disse, aí há uma oportunidade de negócio. E por isso é que foi criada a Uber. E o negócio provou que servia ao cliente. E o cliente, no fundo, foi quem criou a Uber, não é? Claro. Ele só teve uma pequena ideia. Para terminar, estamos mesmo em cima, o tempo voa. Eu acho que, e um bocadinho até resumindo esta conversa que nós tivemos aqui hoje, acho que temos aqui essencialmente uma mudança de paradigma da atividade bancária. Estamos a passar claramente de uma atividade bancária de intermediação financeira, que foi aquilo que deu origem à criação dos bancos, para uma atividade de comissionamento. E hoje em dia, este acho que é um novo modelo de negócio. Que não serve à economia. Que não serve à economia. Que não serve à economia. Porque se nós, eu lembro nos tempos da faculdade, nós aprendemos que, portanto, o mercado bancário era aquilo que servia do multiplicador monetário. Era aquilo que permitia a existência do multiplicador monetário. Que era isso que dinamizava e injetava dinheiro na economia. E hoje em dia esse multiplicador já não existe. Eu vou aproveitar aqui os dados de um estudo muito recente que saiu do ISEG, em que diz que de 2008 para cá, entre ajudas públicas diretas e indiretas do Estado, a banca absorveu o equivalente a 26,5% do PIB português em ajudas. Então já temos aqui, já não é aquele efeito... E ainda falta limpar mais, porque segundo algumas contas falta 13 mil milhões de limpeza de imparidades nos bancos, segundo outras contas quase 20 mil milhões. Ainda falta. Sim, eu penso que este número não está terminado. Tiago, para terminar, estamos mesmo no fim do programa. Eu acho que vamos ter os Ubers da área financeira e que o que está a acontecer é tentar congelar e obrigar os contribuintes e as pequenas empresas a pagarem a má gestão e a falta de reestruturação e a falta de concorrência que existe no sistema bancário.
O que vai acontecer muito depressa é nos próximos 10 anos vai haver uma concorrência ultra sofisticada da internet e que serve realmente bem as pessoas e os consumidores, e os bancos não vão conseguir financiar-se e vão ter problemas sucessivos e vão ter que haver mais injeções de dinheiro, e isto vai criar cada vez mais problemas. Meus senhores, fico com pena que os meus queridos livros não os consegui anunciar, ficam para o próximo programa. É tudo, até quarta-feira. Muito obrigado pela vossa atenção.